Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, não é? A passagem de um novo período, um novo ano, e nós vamos hoje começar a estudar em relação aos conteúdos do sétimo ano, conteúdos do sétimo ano que tem a ver com as questões em referência ao renascimento comercial, ao renascimento científico e cultural. Renascimento esse que tem uma forte influência no pensamento do período moderno. No entanto, o pensamento do período moderno ainda ligado às questões medievais, ainda ligado aos aspectos do período da Idade Média, ainda ligado às questões em referência às questões teocêntricas, ou seja, onde Deus está no centro do mundo. E a partir daí as situações começam a evoluir, a acontecer de uma forma tal que esse movimento ele é um marco não só na questão artística, também nas questões científicas, e para a história ela vai ganhar uma importância gigantesca, enorme, porque ali nós vamos conhecer o processo de a formação de uma evolução em que o homem começa cada vez mais a buscar uma autonomia, o homem cada vez mais busca ficar mais distante de Deus e o homem busca um caminho incessante para a ciência, buscando a ciência como forma conjuntural e objetiva de compreender todos os aspectos da humanidade, sejam aspectos em referência às questões teológicas, políticas e econômicas e culturais. Tudo isso dentro das questões, dentro dos aspectos renascentistas, que vai buscar uma nova visão. Renascimento significa o quê? Muito bem, renascimento significa nascer de novo. Mas professor, o que é que vai nascer de novo? Vai nascer de novo o pensamento antropocêntrico, vai nascer de novo um pensamento voltado para o homem, onde o homem vai ser novamente valorizado. Novamente por quê? Porque esse mesmo pensamento do homem já havia sido valorizado lá na Idade Antiga, com os gregos e com os romanos. E agora o pensamento moderno é fazer esse resgate, é colocar de novo essa situação, é colocar de novo esse pensamento. Aqui no nosso livro, não é, nós vamos conhecer essas transformações aplicadas na sociedade moderna, que é um dos viés importantes do Renascimento, essas questões, essas preocupações com o homem moderno, uma valorização do homem e como isso vai se dar, de que maneira isso vai acontecer. Isso é um dos focos da aula de hoje e a gente vai começando a desenvolver toda esta situação, não é? Então, esse renascimento é uma quebra em relação a tudo aquilo que havia sido vivenciado até então. É uma fase moderna em que, em função das questões do controle que a sociedade, que a igreja tinha na sociedade, agora esse controle não vai existir mais. Esse controle vai ficar muito frouxo. O homem quer se desprender, se distanciar, ficar bem distante das coisas de Deus, das referências religiosas. Ele quer ter uma maior autonomia. E aí a gente vai conhecer esse período aqui como sendo um período de muitas transformações durante o Renascimento, de muitas mudanças. Vamos conhecendo essas transformações quando nós vamos abrir o nosso livro na página 74, não é? Na página 74 nós temos essas situações e vamos fazer um breve resumo sobre
essa questão do Renascimento, que é muito importante focar, por isso que eu estou voltando, e nós vamos logo em seguida passar para as questões da formação das monarquias, tá certo assim? Então, só para a gente fazer um fechamento nesse período aqui. O processo 74, o processo transformador do Renascimento, seu título, não é? A transição da fase feudal para a Idade Moderna apresentou algumas mudanças e rupturas que levaram a sociedade europeia a viver novas experiências. Dentre essas mudanças, destacaram-se o renascimento comercial, a formação dos estados nacionais e o renascimento científico e cultural. Na verdade, ficava bem claro que transformações que atingiam diretamente setores como a economia, a política e a cultura, não é? No caso do renascimento científico-cultural, porém, os historiadores debatiam se foi apenas um processo evolutivo da ciência e cultura ou se houve um rompimento com o processo cultural da Idade Média. Bom, dito isto, né, colocando, né, a Igreja Católica como sendo, na Idade Média, a toda poderosa, e a partir de agora ela vai sofrer uma redução do seu poder. Vivenciamos também a reforma religiosa, o aparecimento do anglicanismo, luteranismo, calvinismo, e vamos agora, após isso, estudamos esses períodos todos, a Contra-Reforma. Vamos agora fazer alguns exercícios e estudarmos as noções a noção de Estado, a formação das monarquias nacionais. O que é que temos aqui então? Não é? O calvinismo. Primeira questão, 119. Praticando conhecimento aqui com essas questões em referência aos vestibulares. O que é que temos? O calvinismo foi, letra A, a doutrina que sintetizou as ideias reformadoras que a antecederam, formulando o campo protestante em torno de princípios do cesarapapismo e do culto dos santos. Isso foi a letra A. Vamos para as outras alternativas agora. Letra B. Apenas um prolongamento das ideias preconizadas por Lutero, que admitia que o príncipe, além de exercer o poder civil absoluto, devia vigiar e governar por direito divino a Igreja cristã. Letra C. Um movimento originário na Suíça como resultado de convulsões sociais locais que revelavam uma manifestação de rebeldia contra as taxas cobradas pela Igreja e sobre a liberação da prática do divórcio. A letra D. O resultado das preocupações pessoais de Ulrich Zwingli e dos problemas relacionados com o celibato clerical. Letra E. O mais radical movimento protestante em relação ao catolicismo e a mais próxima das questões levantadas em termos éticos pelo rápido desenvolvimento do capital comercial financeiro.
Então, pessoal, qual seria a alternativa correta? Página 119, primeira questão. Muito bem, letra E. O mais radical movimento protestante em relação ao catolicismo e a mais próxima das questões levantadas em termos éticos pelo rápido desenvolvimento do capital comercial financeiro. Segunda questão. O Concílio de Trento, uma das medidas da Reforma Católica, cujo objetivo era enfrentar o avanço das ideias protestantes, apresentou uma série de decisões para assegurar a unidade da fé católica. Entre essas decisões, a de letra A, favorecer a interpretação individual da Bíblia de acordo com seus princípios fundamentais. Letra B, adotar uma atitude mais liberal em relação aos livros religiosos, o que fez com que diminuísse a censura medieval. C, criar uma comissão com o intuito de melhorar o relacionamento com os povos não cristãos. Letra D, estabelecer uma corporação para o Sacro Colégio, pois, dessa forma, todas as nações estariam aí representadas. E letra E, estimular a ação das ordens religiosas em vários setores, principalmente no educacional. Qual seria a letra aí, pessoal, a ser assinalada? Isso mesmo, muito bem. Letra E. Estimular a ação das ordens religiosas em vários setores, principalmente no educacional. Tá bom assim? E para finalizar essa terceira questão, que fala assim, diz assim: o Concílio de Trento, ao lado das ações dos jesuítas e do restabelecimento da Inquisição, foi de grande importância para o sucesso da Contra-Reforma ou Reforma Católica. Assinale sobre o mesmo a alternativa incorreta. Qual seria a alternativa incorreta aí, pessoal? Vamos ver. Letra A, estabeleceu o index, lista de obras que não deviam ser lidas pelos católicos. A letra B diz: declarou que as boas obras são tão necessárias à salvação quanto a fé. Letra C, condenou a crença no purgatório, concordando nesse ponto com os protestantes. Letra D, manteve o celibato clerical. Na letra E, manteve a supremacia papal sobre todos os sacerdotes e prelados, sugerindo que a autoridade daquele transcendia a do próprio concílio da igreja. Qual seria a alternativa, pessoal, a ser assinalada aqui na terceira? Muito bem, a letra C, condenou a crença no purgatório, concordando nesse ponto com os protestantes. Letra C. Vamos agora continuar o nosso estudo sobre a formação dos estados, o conceito de estado, a formação de estados. Como estava posto isso, não é? O que é que temos aqui então? Nós temos
na página 126 essa situação. Vamos lá. Conceitos de nação e Estado. Formar. 126. Formar e consolidar um Estado nacional não é algo fácil. A Europa viveu cerca de 1000 anos sob o regime feudal. Regime feudal em que o senhor feudal detém ali o poder das terras e ele faz um regime de servidão coletiva, estabelecendo determinadas regras que a gente já viu lá, a talha, a banalidade, os impostos que deveriam ser pagos, não é? Então, nós temos aqui, assim, ainda na página 126, viu? Assim, a construção dessa forma de organização política foi realizada aos poucos, durante o período moderno de nossa história. A aliança entre o rei e a burguesia foi decisiva para que surgissem os primeiros estados. Lembrando que essa classe burguesa é aquela classe que surge ali no final da Idade Média, na chamada Baixa Idade Média, não é? Sem dúvida, o primeiro se formou o Estado e depois surgiu a ideia de nação. O povo demorou a entender o que era Estado e adquirir direitos e adquirir o sentimento de nação, porque o último contato da população com o Estado tinha sido no período do Império Romano. Quando a centralização política passou às mãos do rei, o povo começou a entender que deveria obedecer a ele, como representante máximo desse Estado. Então o povo começou a perceber que o rei tinha que ser obedecido, que as ordens dos reis não poderiam ser questionadas, não poderiam ser contestadas. E ali tudo que vinha do rei, baixava-se a cabeça e simplesmente aceitava aquela situação. Tá bom assim? O povo demorou a entender o que era Estado e adquirir sentimento, voltando a falar, o sentimento de nação, porque o último contato da população com o Estado tinha sido no período do Império Romano. Quando a centralização política passou às mãos do rei, o povo começou a entender que deveria obedecer a ele como representante máximo desse Estado. Mesmo assim, entender os conceitos de nação e Estado era bastante difícil, principalmente para os habitantes europeus desse período. A autonomia dos feudos deu lugar à centralização dos reinos, a centralização de reinos, que seriam formados com as junções de territórios, dando origem a muitas disputas. Foi nessa fase que aconteceu, por exemplo, a Guerra dos 100 Anos. Mas vejamos a definição de nação e de Estado, não é? Vamos observar essa divisão, como é que se dava essa divisão. Nação, o conceito de nação, não está diretamente, estou na página 127, preste atenção aí no serviço, viu? O conceito de nação não está diretamente ligado apenas ao conjunto de cultura, de costumes e idiomas desenvolvidos por grupos populacionais que se fixam em determinado território. É mais do que isso. Devem ser levados em conta os aspectos históricos de seu povo e, a partir disso,
como se criou uma identidade. Portanto, a ideia e o sentimento de nação não surgem de forma rápida, mas com o passar do tempo e a participação nos diversos fatos históricos. E o Estado, vamos entender o Estado aí. Da mesma forma, um Estado não seria apenas um território com seus limites, não. E seus governos centralizadores ou não. O Estado, na verdade, é um conjunto político administrativo composto por um corpo de regras e leis organizadas sobre um determinado território. Assim, é preciso haver um governo soberano, um sistema ou um regime político, um conjunto de leis baseadas no direito individual e coletivo, direito individual e coletivo, e um sistema de controle militar para se falar em Estado. Então, o Estado precisa ser soberano, ter um regime político e ter um controle militar, que exista um exército dando suporte para esse Estado se desenvolver, para que esse Estado possa crescer. Não é isso? E aqui no nosso livro, na página 127, ele traz um organograma com as figuras que pertencem a esse Estado, que vão fazer com que esse Estado possa se desenvolver. Vamos conhecer e entender isso aqui. No topo desse fluxograma, desse organograma, não é, nós temos o rei. O rei. Logo abaixo nós temos uma classe importante que é a nobreza feudal do lado direito e a igreja logo em seguida aqui no mesmo patamar. E numa outra situação, mais à direita de quem está abrindo o livro, e à esquerda do rei, não é? À esquerda do rei, nós temos a burguesia. Então nós temos o rei, igreja, nobreza e a burguesia, mais para o lado direito do livro, se você tiver com o livro aberto, não é? Então, o que é que vai acontecer? O que é que tem aqui ali? A burguesia dando o apoio econômico, financeiro para que o rei possa governar, e o sustentáculo ideológico, teológico a partir da igreja e a partir também da nobreza dando esse sustentáculo para o rei. Deu para entender? E embaixo nós temos os camponeses, que são a classe social submissa, que se submete a essas situações, de determinadas situações, fazendo parte ali daqueles que vão fazer com que o governo possa arrecadar esses camponeses. E os artesãos, que eram explorados também logo abaixo da burguesia. Aqui tem cores, verde tem aí falando sobre dinheiro e vermelho mencionando como poder. Aí nós temos a formação dos estados modernos, ainda na página 127. Os estados nacionais serviram para atender às novas necessidades da sociedade europeia. O conjunto de feudos, na verdade, precisava de unificação territorial. Com um governo soberano, além de limites territoriais, definidos tanto por terra quanto por mar. Os feudos davam lugar a um Estado forte e organizado. Saindo os feudos vão acabando paulatinamente, aos poucos, não significa que vai assim, instalar dos dedos, que os feudos vão acabar. Não é? Há uma polêmica grande em cima disso. Alguns historiadores afirmando que o feudalismo só vai acabar quando do surgimento da Revolução Francesa, não é? Quando da Revolução Francesa. Então vai ter vários anos a serem vivenciados aqui para a gente, vários conteúdos a serem vivenciados para a gente chegar na Revolução Francesa. Especificamente nós vamos conhecer a Revolução Francesa lá no 8º ano. Pois bem,
organizado. As classes sociais envolvidas nesse processo tinham seus interesses claros na formação dos estados nacionais, não é? E para o rei, exercer o controle sobre um estado com dimensões definidas e uma economia produtiva estava a garantir ali a manutenção de seus privilégios e suas regalias, visto que a própria burguesia comerciante aceitava pagar impostos e tributos ao rei. A burguesia entendia que, para o comércio crescer e se consolidar, seria necessário um Estado unificado com regras, leis e relações estabelecidas e o poder centralizado na figura do monarca. A nobreza não havia inicialmente se adequado, a nobreza não havia se adaptado a essa nova organização política. E ela temia perder suas regalias, temia perder seus privilégios e suas terras produtivas, devido aos altos gastos. Os nobres, estou na página 128, viu? Os nobres viviam se enfraquecido bastante com o insucesso das cruzadas. Mas aos poucos, com o apoio do rei contra as constantes rebeliões dos camponeses, entenderam que um Estado organizado combateria qualquer conflito social e político no campo ou nas cidades. Ou entenderam que o Estado organizado iria combater o conflito social tanto no campo como nas cidades. Seria de fato uma forma de controle social, não é? Aqui nós temos uma figura que surge uma legenda logo embaixo. A legenda diz assim: com a ajuda da burguesia, o rei conseguiu treinar e pagar um exército forte, com as mais recentes tecnologias bélicas, aumentando assim seu poder sobre os decadentes senhores feudais ainda existentes. Tá bom? Pessoal, vamos fazer algumas atividades aqui, uma atividade aqui que ela se encontra na página 138. Primeira questão, página 138. No processo de formação dos Estados Nacionais da França e da Inglaterra, podem ser identificados os seguintes aspectos. Letra A, o fortalecimento do poder da nobreza e retardamento da formação do Estado moderno. B, a ampliação da dependência do rei em relação aos senhores feudais e à igreja. C, a desagregação do feudalismo e a centralização política. Letra D, diminuição do poder real e a crise do capitalismo comercial. Letra E, enfraquecimento da burguesia e equilíbrio entre Estado e Igreja. Qual é a letra aí, pessoal, assinalada? Isso, muito bem, letra C. E para finalizar, na página 138 ainda, a terceira questão, a famosa frase atribuída a Luís XIV, o Estado sou eu, define o quê? O Estado sou eu, define a letra A, o absolutismo, letra B, iluminismo, letra C, o liberalismo, letra D, o patriotismo do rei e a letra E, igualdade democrática. Qual seria a alternativa, pessoal? Muito bem, é a letra A. Essa frase, o Estado sou eu, define o
Isso define o absolutismo, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Forte abraço para vocês e até a próxima. Tchau!